Boa noite. Ele aparece em todas as grandes revistas médicas como um dos 10 maiores cirurgiões plásticos de todos os tempos. No Brasil, é considerado o fundador da Escola de Cirurgia Plástica. Já tratou de todo tipo de paciente. Princesas, musas do cinema, campeões de Fórmula 1 e também os mais carentes. Ele estudou e trabalhou com grandes mestres da cirurgia plástica nos Estados Unidos, na França e na Inglaterra. Tem mais de 800 trabalhos publicados. É membro titular da Academia Nacional de Medicina, doutor honoris causa pela Universidade de Tel Aviv e chanceler da Universidade de Paris. Mineiro, ganhou o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro e, há 19 anos, ocupa a cadeira número 22 da Academia Brasileira de Letras. E, como se não bastasse, já virou até enredo de escola de samba. Eu só podia estar falando mesmo do cirurgião plástico Ivo Pitangui, um mestre. Mestre Ivo, prazer enorme ter você aqui. Para mim é uma satisfação tão grande, você sabe disso. Todo mundo que está aqui se sente bem, né, Mar? Ivo, olha, você tem tantos títulos, já fez tantos trabalhos e é um homem cultíssimo, eu sei que fala vários idiomas, dá entrevistas para televisões no mundo inteiro. Eu estou felicíssima de ter você aqui no meu programa, falando aqui comigo na CNT. Agora, eu queria começar por uma frase sua que eu li uma vez, que você disse que não existe vaidade, né? Que a pessoa tem que se sentir bem, não é questão de ter vaidade ou não quem procura a cirurgia plástica. Como é que é essa questão da vaidade? Eu acho que hoje em dia nós todos entendemos um pouco isto. Mas quando eu comecei há muitos anos atrás, o sentido autoestima, de estar bem com a sua imagem, não era um clichê. Não era clichê, ninguém entendia muito isso. É bom que seja até um clichê, é bom que as pessoas queiram se sentir bem. Porque se você não se sentir bem com você, você não se sente bem com o mundo que está ao seu redor. Você não pode estar bem com as outras pessoas, nem com o seu próprio Deus. Então não nem pode com o próprio Deus, não, Ivo? porque você tem que se entender para receber Deus em você. Ou então estar preparado para recebê-lo. Você tem que ter um espaço em você que não esteja ocupado por uma preocupação imensa. Você tem que se abrir para alguma coisa. Então a sua imagem tem que sair do seu circuito. O ser humano, ele tem de um lado uma parte anímica, de outro lado ele tem uma parte somática. As duas partes conversam uma com a outra. E é importante que não esteja um obstáculo impedindo esse bom papo de um lado com o outro. Quer dizer, a pessoa não está nem, vamos dizer, conscientemente sabendo que existe esse diálogo dentro dela, mas isso está acontecendo? É o tempo todo, e é tão conhecido que até o próprio Platão já chamava, ele chamava esse lado de cá, que é o soma, né? É o eido. Quer dizer, a parte nós chamamos do soma, que é a parte estrutural, orgânica. E a outra que é o id, que seria a parte anímica, ou aquela que seria da alma, ou o espírito, ou a psique, que ficou mais moderna. Então, de uma certa forma, nós temos um lado que é estrutural e um lado que é espírito, que é a alma, né? Não podemos defini-la, mas sabemos que ela existe, né? E você acha que, quer dizer, para você, nós estaremos sempre em diálogo com essas duas partes? Eu acho que esse diálogo é permanente. Quando você harmonizado, não encontra Deus? E daí a grande importância, eu acho que Deus é harmonia. O encontro dessa harmonia já é a aproximação de Deus. E ele é resultante de tudo isto. Agora, eu acho que mais do que isto, nós não existimos quando nós nos sentimos vivendo uma preocupação. Para nós existir, nós temos que nos liberarmos de nós mesmos. E para nós podermos nos liberar, você tem que ter uma deformidade corrigida ou tem que ter um problema mental tratado. Aí você está diante do seu horizonte, diante do seu buscar. A tua busca permanente começa aí e vai terminar quando nós terminarmos essa vida. Quer dizer, nesse ponto, quando você fala de algo que nos incomoda, na parte física, a gente pode ir aos extremos, né? Desde uma malformação que leva a pessoa a não querer sair de casa, se olhar no espelho, até um simples defeito ou até uma imaginação de um defeito que a gente não se aceita. Um nariz que não é tão bonitinho, uma mama que a pessoa preferia um busto um pouco maior ou menor. Como é que você qualifica isso? Não, aí que o interessante, você tocou. Uma grande deformidade é evidente para todo mundo. Uma pessoa que tem uma malformação congênita ou que sofreu um acidente, ela pergunta se seria eu mesmo, né? Ela tem um trauma imediato, ela se sente ferida, ela seria aceita, seria a mesma pessoa. Isso todo mundo entende, mas uma pessoa que tem uma certa disformia, uma orelha para cá, uma deformidade menor, é difícil medir o grau de dissatisfação
ou de insatisfação pessoal diante do tamanho da deformidade. E muitas vezes não existe uma proporção entre o sofrimento e o tamanho da deformidade. Não existe proporção nessa hora? Não existe uma proporção matemática, mas existe naturalmente, às vezes, grandes sofrimentos diante de deformidades menores e um sofrimento relativo e tolerável diante de deformidade maior. Agora, o que é importante é que diante de uma pequena deformidade, a pessoa pode estar escondendo ou sublimando problemas que não são orgânicos e que ela tem problemas muito mais importantes do ponto de vista psíquico a serem corrigidos ou tratados, que não devem ser naquele momento vistos só materialmente. Então vamos supor, você falou do nariz, uma pessoa tem uma pequena deformidade no nariz. O nariz, é muito frequente que essa pequena deformidade, você corrige e a pessoa tem uma grande satisfação, mas outras vezes ela pode estar sublimando nessa pequena deformidade uma série de outras dificuldades de natureza psíquica. Por exemplo, o nariz entre os 12 e os 15 anos é que ele vai crescer num rapaz. E o pênis também vai crescer nessa proporção. E ele pode ter algum problema de natureza sexual que ele pode estar sublimando naquela pequena deformidade. Não gosto do meu nariz porque está com algum problema sexual. Não é obrigado. Não é obrigado, não, tudo bem, não é obrigado, claro. Nem os romanos achavam que os narizes grandes representavam um grande propósito. Não é sempre também. Grandes decepções ocorreram. Grandes decepções ocorreram. Não é obrigado. Mas o que é importante é que existe uma correlação. Então, quando você vê uma pessoa, é muito importante a interação para procurar entendê-la. Então, este lado, que é o lado psicoterapêutico, é tão importante muitas vezes quanto o lado orgânico. É muito importante você sentir o ser antes de intervir nele. E é importante que ele conheça também as suas limitações. Porque muitas vezes, quando você fala lipoescultura, etc., essas coisas são um pouco fictícias, porque são nomes que não correspondem totalmente à realidade. Você não é como um escultor que tem um cinzel mágico. Você tem limitações, cada um tem seu biotipo. E dentro do seu biotipo ele tem que ter a sua alegria. O biotipo, quer dizer, a pessoa pode ser maior, pode ser menor. Mas tem que se encontrar dentro desse biotipo. Tem que se encontrar no seu biotipo. E pode ter beleza em cada biotipo, em cada raça, em cada etnia, em cada grupo, nós vamos encontrar o padrão de beleza. Isso é um médico como você, que é pautado pela ética, né? Que você está sempre preocupado em dialogar com o seu paciente, eu acho entender. que todos os médicos que fizeram bem a medicina, e antes de ser especialista, tem que ser médico. Estão pautados pela boa ética, que faz parte da medicina. Mas a cirurgia plástica, Ivo, às vezes as pessoas não correm muitos exageros? Não, eu acho que toda especialidade médica que fica muito conhecida, e toda, vou falar agora de determinado setor de que está mais avançado, vão surgir os pesquisadores verdadeiros, os trabalhadores verdadeiros, e vão surgir aqueles que estão se aproveitando da verdade dos outros, que seriam charlatães ou meio charlatães, que existe em todo o campo um lado. O que nós tivemos no início da especialidade, que eu encontrei para que a classe médica sentisse a seriedade e o importante de tudo que nós estamos conversando, você às vezes sente pessoas colocando uma banalização que parece que o que nós estamos falando não é uma coisa tão séria quanto é o ser humano dentro de toda a liturgia de um ato cirúrgico que representa um problema como qualquer outro diante das dificuldades e mesmo da imponderabilidade que todo ato cirúrgico tem. Mas, ao mesmo tempo, quando bem conduzido, nós estamos trazendo alguma coisa que não existia antes. Não, eu acho que o seu trabalho aqui no Brasil foi maravilhoso. Você criou essa escola de cirurgia plástica nesse país que não existia. Mas muitos outros também trabalharam, mas ninguém trabalha sozinho. Mas o importante é que a gente procure trabalhar dentro da sua verdade. Mas o que a gente hoje em dia vê, né, Ivo, é uma banalização, como você mesmo colocou, que as pessoas às vezes acham que não é uma coisa assim que exige riscos. Mas não é só. Mas tem riscos, né? Uma cirurgia é uma cirurgia. Há uma banalização da imagem, há uma banalização do homem, do ser humano, da espécie. Dos padrões também estéticos, Os padrões estão sendo muito mais impostos pela mídia do marketing do que até por uma beleza estética. Você tem muito mais padrão imposto, que vai aterrorizar um aborígene lá, por uma Cláudia Schiffer vai ser jogada lá de repente com os meios de comunicação. A Cláudia Schiffer, se for jogada no meio dos aborígenes, vai aterrorizar. E ele vai... Então é muito importante que nós possamos ter a diferença e sabermos sentir o que deve e não deve ser feito e aconselhar a pessoa de uma forma adequada. Como é que você age nessa hora, Ivo? De uma maneira normal, como estamos conversando agora, uma conversa. Eu procuro entendê-la primeiro
E diante do que você me diz, eu procuro entender o que aquilo representa para você. E diante do que aquilo representa, se o seu sonho, o que você quer, eu posso realizá-lo. Muitas vezes você pode estar de um com fotografias incríveis, achando que eu posso criar aquele milagre. Isso acontece realmente? As pessoas acontece, levam às vezes, foto da outra claro, pessoa? Mas infelizmente você tem que provar, ou quase dizer que não é milagroso, que todo mundo gostaria de ser milagroso. Você não podendo ser milagroso, tem que trabalhar na realidade da sua E as pessoas mediocridade. aceitam quando você diz, não, isso aí é uma ficção? Não é que é a aceitam reação sempre, dessa não. pessoa? As pessoas podem não aceitar, porque quando você tem uma dismorfofobia, você se vê... Isso que eu queria Você chegar. se vê diferente do que você é. Por exemplo, Michael Jackson, ele tinha uma dismorfofobia? Sem dúvida nenhuma, entre outras qualidades. Ele vai ficar pelas Maravilhosa. coisas extraordinárias Claro, que um ele grande nos deixa artista. como legado de grande ator. Ele tinha um legado pessoal de uma grande dificuldade de compreensão entre a parte somática e a parte espiritual dele. Então você sente que ele tinha uma dismorfobia nítida. A primeira cirurgia dele ficou direitinho, depois ele não se via, então ele quis fazer outras e encontrou pessoas que talvez não deveriam tê-lo operado e que ele acabou ficando com uma grande deformação. Pois é, o nariz dele não existe, E né? essa própria cor, essa despigmentação toda, tudo isso causa problemas. Não só o nariz, como você sente que os lábios, então, foi todo modificado. Então essas pessoas geralmente têm uma reação, nunca vão terminar. Então é muito importante que o médico saiba reconhecê-las e tratá-las e não operá-las. Mas ele ali encontrou pessoas que só Porque às vezes não operaram. encontra um que operou e diz, chega, agora não vamos operar mais. Pode encontrar uma outra pessoa. Por isso que é muito importante que todos aqueles que exercem a medicina tenham uma formação. A nossa formação faz menos de 3 anos, só tem que ser médica, tem que ter 3 anos de cirurgia geral, para depois ser candidata a especialista. Mas mesmo assim, você pode ter uma pessoa que tem uma pouca compreensão dos fatos, mas é menos frequente quando você está lidando sempre com uma verdade, com uma simplicidade, como as coisas se apresentam, não querendo vê-las de uma forma diferente. Quando você, por exemplo, falou agora das pessoas que se candidatam a serem cirurgiões plásticos, você tem a sua escola de cirurgia plástica. Que é uma das coisas que eu tenho mais satisfação. Que você formou muitos médicos fantásticos aqui, criou realmente essa escola. Eu formei gente do mundo inteiro. Pois é, veio do mundo inteiro. E o mais importante, eu criei muitas escolas que já criam suas escolas. Então, tem uma sociedade de ex-alunos que eu tenho aqueles que se formaram e aqueles que foram formados por aqueles que se formaram. Mas todos eles procurando criar dentro desse bom espírito. Pois é, você nessa hora, quando você começou a formar os seus primeiros alunos, que você acreditava no talento deles, o que você procurava no cirurgião plástico? Não, o que a gente procura, primeiro, que seja um bom médico. E segundo, um bom médico que tenha uma boa ética e uma boa compreensão do ser humano. Uma boa vontade de entender o ser humano, que essa interação é mais importante que a sua parte técnica. E depois nós tivemos uma filosofia das várias técnicas que eu tive a sorte de criar e outras que eu adotei. Então a nossa escola tem uma filosofia de um número de técnicas que tem na nossa clínica, que tem no nosso serviço da Santa Casa, que são aquelas que foram sendo provadas como que dariam bons resultados, mas tudo isso está dentro de um limite não sempre dentro da expectativa que nós falamos de uma ansiedade muito grande. Então é muito importante sempre termos, quando necessário, uma psicóloga, quando necessário uma parte da dieta, de uma dietóloga, uma pessoa que possa conduzir e ter um assistente social. Então o ser humano, ele às vezes tem necessidade de ser conduzido e não operado. É melhor conduzir do que operar em certo Algumas momento. vezes é indispensável. Tá certo. Ivo, nós vamos ter que ir para o intervalo. Mas nós vamos voltar aqui conversando. Eu sei que você operou pessoas famosíssimas, eu até falei aqui na abertura, eu sei que você é muito discreto, mas você tem coisas fantásticas que você fez de recuperação, né? De face, você tem um trabalho maravilhoso com queimados, e a gente vai começar a conversar isso no próximo bloco, tá bom? Prazer. A gente volta já já aqui no Copacabana Palace com o professor Ivo Pitangui.
Voltamos aqui com o professor Ivo Pitangui no Copacabana Palace. Ivo, nós estávamos falando sobre a questão toda da estética e da recuperação, e você foi um homem que aqui na época de 61, se eu não me engano, teve aquele grande incêndio de Niterói, né? É verdade. Né? Do circo norte-americano, e que você trabalhou incansavelmente ali com os queimados, né? Na realidade, esse circo ficou assim jornalisticamente que chamou a atenção, porque realmente tinha motivo para chamar, porque até hoje é o maior acidente em recinto fechado do mundo. Maior acidente em recinto fechado do mundo. Né? Houve um na Coconut Grove, que é uma coisa que houve em Boston, que era o maior, mas esse foi muito maior, porque infelizmente nós ganhamos em número, porque havia só de crianças quase 500 queimadas de repente. Uma coisa terrível, e né? O que foi terrível, mas o importante é que naquela época, o que houve de mais extraordinário é que nós pudemos, levando todos os nossos colaboradores e contando com a colaboração dos médicos locais e com o hospital que estava fechado, poder conduzi-lo. E na época era a época da Guerra Fria. Então se falava muito em explosão atômica, mais do que agora, porque entre a Rússia e os Estados Unidos, e se dizia que no caso de uma explosão de uma bomba A, só deveriam ser atendidos aqueles que estivessem muito feridos. Os outros deveriam ser negligenciados. Que coisa terrível. Aqueles feridos, quer dizer, serem negligenciados, que nós não pudéssemos socorrer para salvar. E eu senti logo que isso era mentira, porque na realidade, você tem uma população, você leva um parente seu, você quer que ele seja atendido. Claro. Então a primeira coisa é ter a colaboração da população. Então tudo isso me ensinou muito e senti também como numa grande tragédia, no princípio, todo mundo quer ajudar, médicos, a gente, todo lá, depois todos esquecem. Né? O ser humano ele tem aquela emoção muito forte. Mas o que eu acho que foi importante nesse momento, que eu já tinha minha enfermaria, já tinha começado na Santa meu primeiro Casa, grupo na Santa Casa, meu primeiro grupo que eu estava formando, meus residentes todos, fomos todos juntos, fechando parcialmente a Santa Casa, e o meu consultório também uma vez por semana. Eu tinha um barquinho, ia no meu barquinho na Água Branca para Niterói, e durante uns 6 meses conseguimos levar aquilo adiante, mas na realidade marcou muito a importância social da cirurgia plástica naquela época. Você acha que aí foi um reconhecimento imediato? Não, acho que não. As coisas todas têm um reconhecimento longo, não, mas eu acho que foi um passo além. Foi um passo além. Até porque você estudou no exterior com mestres também que trabalharam com pessoas mutiladas da Segunda Guerra, né? Eu passei, o que eu senti que eu acho importante na minha vida, que quando eu quis aprender, eu trabalhava no pronto-socorro. O hospital de urgência, naquela época, os hospitais eram muito bem organizados. Tínhamos a equipe, mas eu sentia que aqueles doentes que nós tratávamos, ao salvar a vida, é a função que é o principal em qualquer evento, mas faltava alguma coisa. Se usava muito navalha, chamavam a avenida cortar daqui a aqui, e as pessoas ficavam mutiladas e, ao voltar às suas atividades, não se sentiam bem. Então, eu sentia aquela questão da pessoa em face da sua imagem, que nós conversamos anteriormente. E senti que alguma coisa devia ser feita. Mas quis aprender mais o que seria cirurgia plástica, mas na realidade não havia nenhuma escola. Não tinha como aprender. Eu ganhei uma bolsa de estudos, fui para os Estados Unidos, passei 2 anos já no serviço de cirurgia plástica. Lá nos Estados Unidos já tinha cirurgia plástica? Já tinha, sobretudo, mas incipiente ainda, não era um serviço organizado. Eu tinha um cirurgião, John Longay, com quem eu trabalhei, que voltava da Inglaterra, porque durante a Primeira Guerra, essa Segunda Grande Guerra, a Inglaterra foi uma espécie de um hospital, porque ela não foi invadida, e Sidcup era um local na Inglaterra, que é onde realmente Sir Harold Gillis e o Longay criaram a cirurgia plástica. E eu lá, então, que foi muito interessante, eu trabalhei em Cincinnati, em Bethesda, que era o nome do hospital. E quando eu voltei, eu senti, já na Santa Casa, meximento com mão, com outras partes do corpo, mas eu senti que me faltava um pouco mais. Então eu fui para a Europa, passei mais 1 ano na França e 2 anos, 1 ano e pouco na Inglaterra, quase que 6 anos fora. Neste período, quando eu voltei, eu senti que aquele conhecimento adquirido era uma responsabilidade que eu gostaria de transmiti-la. Eu acho que foi um ato bom meu. Então eu comecei a criar escola, porque naquela ninguém ensinava. E, sobretudo, a cirurgia estética, os cirurgiões mesmo europeus, faziam a cirurgia reparadora e a estética escondiam, não ensinavam. E até hoje ensinam muito pouco. Então, por que não queriam porque ensinar? não tinham a convicção da importância que ela tinha em relação ao ser humano, isso tudo que nós conversamos. Que não se mede a importância da deformidade. Pelo sofrimento, não é correspondente à importância da deformidade. Então, eu senti que aquelas pessoas que tinham
uma deformidade também estética, verdadeira, necessitavam de apoio. E para a única forma de dar um apoio e ter uma filosofia que eu falo, técnicas e tudo mais, era criar dentro de uma escola, não uma coisa escondida, mas uma coisa aberta que não pudesse ter verificação científica. Mas a partir dessa época, eu comecei a criar a minha escola aqui, e o que foi também original é que nós unimos na Santa Casa a reparadora e a estética, quer dizer, demos importância às duas. Quer dizer, equipararam a importância das duas? Não se equipara. A reparadora é sempre mais importante, obviamente que tem mais urgência, tem mais necessidade, mas as duas são importantes. E algumas vezes se equipara. Uma criança que tem uma orelha abana é igual a uma pessoa que sofra. Não, eu acho que você poder ter a sua imagem recuperada é da maior importância. Da maior importância. Então, esse sentido de dar uma importância às duas especialidades, sem criminalizar quase, como era a cirurgia estética, então ensiná-la. Porque as pessoas não ensinavam num sentido de achar que era concorrência. Então eu senti que, pelo contrário, o importante é que ela fosse bem feita e não mal feita por um número maior possível que pudesse atender a população. Então o Brasil hoje em dia é um país muito interessante, porque ao lado dos excessos tem um lado muito bom, que em qualquer cidadezinha do interior tem um bom cirurgião plástico, tem um bom serviço, você encontra coisa que você não encontra na Europa, não encontra na Alemanha, não encontra na França, não encontra em outros locais. E virou um celeiro muito importante, porque o brasileiro é um bom médico, o brasileiro gosta do paciente, gosta do outro, se der a ele. E a cirurgia plástica é muito artesanal. Ela pode ser bem feita, como a neurocirurgia, mas necessita de um instrumental poderoso para ser bem feita. A mesma oftalmologia. Mas a cirurgia plástica ela é um pouco mais artesanal, os instrumentos, mais a qualidade da indicação e da execução. Agora, evidentemente, toda a parte de anestesia e tudo mais. Você foi uma das pessoas que deu essa fama ao Brasil. Eu vou dizer uma coisa, eu acho que o nome Ivo Pitangui é reconhecido mundialmente como um dos grandes mestres da cirurgia plástica. E por causa disso, você também teve pacientes muito famosos. Teve, por exemplo, o Niki Lauda, da Fórmula 1. Não foi seu paciente também? Continuou, graças a Deus, ainda continuou muito ativo, a merecer a confiança de muita gente. Mas agora todas essas pessoas que merecem a confiança e que vêm a mim, eu tenho também o mesmo respeito por eles e nunca digo o nome de ninguém. Eu sei que você não fala, mas a gente sabe que veio aqui. Tem uma pessoa ou outra que ela diz, como é o caso está falando do Niki Lauda, porque ele fez uma entrevista, uma vez fizeram uma entrevista e ele disse, conta, porque foi uma coisa mais funcional, porque ele ganhou uma Fórmula 1 depois que foi operado um enxerto que ele fez. Porque ele tinha um canal lacrimal que ele não podia enxergar. Depois de uma queimadura então, isso ficou grave, público, foi uma coisa que ficou pública. A queimadura não é um acidente brutal. Então, eles fizeram até um grupo, um americano e francês, fizeram um filme sobre Michel Tycoons, em que aparece uma imagem dele, em que ela aparece a imagem do acidente, que é brutal. Brutal. E que é todo queimado e saindo aquela coisa. Tem a personalidade... Ele ficou em coma, quase morreu, né? Quase morreu. A personalidade é muito forte, né? Tanto é que ele quer ir à Lua agora, mas quer ir pilotando. Acho que coisa, hein? Mas eu acho que isso me deu uma coisa muito interessante e, sobretudo, muitas dessas conferências, foram mais de 2.000 e tanto pelo mundo todo, esse convívio foi me mostrando que o ser humano é o mesmo, independente de sua classe social, da sua importância. E a Santa Casa me ajudou muito esse convívio com as pessoas mais simples, porque todos são iguais. Pois você foi brilhante com todos esses casos, inclusive com o famoso caso daquele menino italiano que ficou vindo aqui no Brasil tem uns que ficaram mais famosos, mas tiveram dezenas de outros. Eu sei, estou citando ficaram apenas anônimos alguns. ali, mas tem uns que se fizeram famosos. Mas, sem dúvida. E quando essas pessoas se fazem famosas, conhecidas por sua personalidade, aquele menino era um menino muito excepcional, e, sobretudo, ele ajudou muito nesse sentido de garrafazinhas. Você joga o álcool no fogo, né? Hoje em dia você já tem um álcool líquido, não tem aquele álcool de jogar, que dezenas, centenas de crianças se queimaram assim. Terrível. E ele, o menino, ele serviu e ajudou a muitos outros, sem dúvida nenhuma. Porque tudo na vida é a prevenção, não é? Tudo é a prevenção. Agora, você se emociona ainda com esses casos? Eu acho que eu sou a mesma pessoa. O ser humano... A emoção é a melhor coisa que nós temos. Quando nós perdemos a emoção, temos que estar sempre emocionados diante das coisas, a beleza que a vida nos oferece. E você tem uma alma de poeta, né? Porque também gosta, escreve muito e está sempre ligado nas artes. Eu tenho muito respeito à beleza e, sobretudo, ao momento presente que estamos vivendo.
Porque este momento é que ele nos encerra uma eternidade, não é verdade? Além de tudo, é um filósofo. O Ivo, você falou que você fez uma entrevista para a TV alemã sobre a beleza nos vários lugares do mundo. Essa RTL, que é uma cadeia muito forte alemã, ela fez uma entrevista comigo, como você está fazendo agora. Foi a minha ilha, pegou a parte ecológica. Que a gente ainda vai conversar sobre pegou isso. Pegou uma antinha, pegou um bichinho. Foi a clínica, foi a Santa Casa. Depois ela foi ver uma grande fotógrafa em Miami, em Los Angeles. Foi ver um grande maquiador, um grande cabeleireiro. Foi ver um outro que se ocupava de arte plástica, um grande pintor. E procurou misturar o sentido de beleza e procurar mostrar o que cada um procurava no seu sentido de beleza. Agora, não me perguntaram o que é beleza, porque se me perguntassem, eu diria, como vou dizer para você... Então, o que é beleza? Não, porque a beleza, na realidade, eu digo que conceituá-la é quase impossível, mas eu sei percebê-la quando eu encontro, como estamos aqui agora. Você encontra um objeto de beleza, uma mulher bonita, uma flor bonita. Agora, você defini-la, você vai ver que o único poeta que eu conheço que definiu a beleza foi muito bem Baudelaire, mas ele não definiu, ele fez a beleza falar dela mesma. Quando diz que eu sou belo, mortais. Isso é muito bonito que ele diz, então, que detesta a linha, já é le mouvement que déplace les lignes, né? O movimento que foge da linha, que nunca chora. E você não se aventura, então, a definir não, mas beleza. Ninguém quando Keats, que aí passou para o lado do inglês, por exemplo, que diz, é uma alegria para sempre, joy forever. Você vê que todo mundo vai, porque é o respeito à beleza. E o mais lindo de momento de beleza, que eu acho, é no Fausto, quando, de repente, Fausto, um homem moderno, vai se encontrar com Helena, uma mulher da antiguidade, e os dois querem preservar aquele momento de beleza. Então, ele tem uma palavra que é linda, que é a beleza, então ele diz que ela está ali, e ela responde, eu estou com a glória de estar aqui. Olha, falando em beleza, o Ivo, tem que mostrar para vocês, ele fez aqui também um livro lindo sobre o Rio de Janeiro. Quem chega a uma cidade trazendo de longe o seu nascer, vive a alegria de descobertas e o encantamento dos primeiros encontros. Quando cheguei ao Rio, tive vontade de ficar. Parece que foi ontem, mas lá se vão mais de 30 anos. Permaneci prolongando aquele mágico momento de amor. Agora, o que eu achei interessantíssimo, Ivo, que você aqui abre o livro com poema, né? E você chama do Rio de Janeiro cidade mulher. Por que o Rio de Janeiro é uma cidade mulher? Primeiro pelas curvas, né? Pelas curvas. E essas curvas que não terminam, que nos levam ao infinito do pensamento. Então, quer dizer, é a meia curva. É meia curva. Você sente que é o chute de Rhin, essa queda do Rio. O Rio está aqui em frente a nós, na Copacabana, você está vendo isso. E depois a leveza com que o Rio sempre encarou os fatos. E essa força que o Rio está tendo agora de se recuperar e de ser de novo uma cidade que, dentro da sua glória, não perdeu a sua força. Tá certo. Olha, a gente vai para o intervalo, mas a gente volta. Vamos conversar agora um pouco mais. O Ivo Pitangui, sabe, gente, foi enredo de escola de samba, como eu falei. Mineiro que ama essa cidade. Tem uma ilha em Angra, onde ele cuida dos animais. É muito assunto ainda que a gente vai conversar no próximo bloco. A gente volta já já com o professor Ivo Pitangui aqui no Copacabana Palace. Voltamos aqui no Copacabana Palace. Meu entrevistado de hoje é o professor Ivo Pitangui, o mestre da beleza. As mulheres são loucas pelo Pitangui porque acham que ele vai dar resultado sempre, né, Pitangui? Esperam tudo de um cirurgião plástico. Você me contou uma coisa né? engraçada agora. Tem uma senhora colombiana, muito bonita, que escreveu um livro. E no livro ela
ela foi ligada quando ela tinha um programa com você de televisão e promoveu uma vez um jovem e acabou que este jovem era um ligado à droga, aquela coisa, e ela acabou sendo excluída. E ela, então, ela diz uma coisa muito curiosa, porque ela tinha um problema de nariz. E ela, neste livro ela conta, mas era um problema mínimo, já era até uma coisa, mas ela era muito bonita. Então ela diz que quando ela se operou e voltou para a Colômbia, todos queriam operar porque queriam ficar bonitas como ela. A beleza é só Deus que dá, na verdade. Só Deus que dá. Mas também tem uma outra história de um nariz de uma senhora bem idosa, que eu já li sobre isso, que chegou para você, que queria operar, tinha mais de 80 e tantos anos. Bom, eu tenho uma história... Como é que é essa história? Não, eu tenho uma história para mostrar como o que você não gosta pertence a você, na verdade. Ninguém pode interferir em relação a como cada um vê a sua imagem. É por isso que quando a pessoa chega ao meu consultório, pode chegar com o nariz enorme, eu não digo nada. Pode ter vindo por uma verrugazinha pequena aqui, uma outra coisa. É verdade. Essa senhora chegou, era uma senhora que tinha 86 anos e tinha um nariz muito grande, mas ela era bem caída, todo mundo achou que ela queria fazer um lifting, alguma coisa, mas ela, na realidade, era um pouco mais idosa, então começou a ser vista com todo o cuidado, que minha parte clínica, fazer o julgamento e avaliação do risco cirúrgico, pré-operatório, essa coisa toda. Ela achou que estava um pouco exagerado. E veio falar comigo, falou assim, olha, estou nariz, você era o meu motivo principal. E que eu enterrei a minha família inteira, ela tinha muito boa saúde, vigorosa, com um nariz igual a este. E eu não quero ser enterrada com este nariz. E foi operado e ficou muito feliz. Ficou muito feliz porque só não queria ser enterrada. Os motivos são mais variados, na verdade. São mais variados. Olha, você deve ter milhões de histórias, né? Nós temos milhões de histórias, mas é curioso que na hora de contar histórias, nunca conta boa, né? Não, mas você tem muitas. Eu falei do outro bloco que você não vai falar, mas todo mundo diz que você operou as grandes musas do cinema. Não sei quem eu operei. Você não fala, mas a gente sabe que foram as grandes musas do cinema e são várias por aí, lindas até hoje, que todo mundo acha que a assinatura foi Pitangui, mas Pitangui não fala. Pitangui, você também foi enredo de escola de samba, né? Ama o Rio de Janeiro. Vamos continuar com essa história do Rio primeiro. Mineiro, chegou aqui e se apaixonou pelo Rio. Eu nunca tinha visto o mar. Nunca? Eu achava que o que faltava em Belo Horizonte era um canal que ligasse ao mar. Eu era bem mineiro mesmo, o mar já tinha tudo. Mas quando eu vi pela primeira vez aquela história do mineiro de Itamarzão Besta, é uma verdade. Eu cheguei, fiquei espantado. E, na realidade, me apaixonei pelo Rio. Depois, quando vim para o Rio, eu não vim porque quis vir. Não? Eu era muito amigo de toda aquela minha geração, do Otto, do Fernando Sabino, do Hélio Pellegrino, aquele todo Paulinho Mendes de Campos. Mas, na realidade, eles todos vinham para o Rio, porque Belo Horizonte, hoje em dia, é uma grande cidade, uma grande capital. Mas, na época, Minas era menorzinho. Mas eu fazia o CPOR, tinha feito cavalaria. E eu era obrigado a fazer cavalaria, porque naquela época não se aproveitava a parte médica. Eu estava no 4º ano médico, formei muito jovem, com 20 e poucos anos, 21 anos, 22. E eu, então, era obrigado, mas eu, quando estava no 4º ano médico, para o 5º ano médico, eu tinha que fazer um estágio de cavalaria. Não tinha departamento de cavalaria em Belo Horizonte, tinha os Dragões da Independência aqui. Então, eu vim aqui para... Você foi para ser vim dos Dragões literalmente quase que a cavalo. Eu fiz 1 ano e meio nos Dragões como tenente. Não diga. Aspirante e segundo tenente. E fazer aquilo junto com o pronto-socorro, que eu já tinha feito o concurso, que eu era naquela época interno de pronto-socorro. E uma vez, quando houve aquele navio brasileiro, que houve um incêndio, eu acho que é do Castilho, né, que voltou com alguns pracinhas, no cais, eu fui atender e caí num buraco e achava que eu tinha quebrado a perna, mas eu estava com a bota por baixo. Eu estava voltando da cavalaria. E a bota te salvou? A bota me salvou. Mas, na realidade, foi um período difícil, mas um período que eu comecei a conhecer o Rio. E conheci o Rio pelas favelas, que eu trabalhava no hospital, que é o pronto-socorro, que hoje é o Souza Guiar, era no centro da cidade. Nós atendíamos todas aquelas favelas do centro. E eu comecei a penetrar neste mundo. Olha. E vi que eram pessoas humanas, maravilhosas, pessoas como todo mundo. Comecei a sentir a beleza que havia dentro dessa, que todo mundo achava que dentro de uma pobreza, de uma miséria, havia pessoas piores. Pelo contrário, eram pessoas de uma solidariedade enorme. Eu encontrava pessoas que traziam o doente numa cadeirinha lá de cima. Eu passei a ter um carinho especial pelo convívio que
que eu tive com essas pessoas E você todas. traduziu isso nesse trabalho maravilhoso que você faz na Santa Casa. Não, isso é uma parte da minha personalidade. Eu acho que as duas coisas vieram juntas. Né? Agora, essa data, essa época que você era das Dragões da Independência, que data era mais ou menos essa? Olha, essa data deve ter sido mais ou menos em 46, 45, por aí. Era um outro rio não, e era também. muito difícil, que tinha uma bota até em cima, as paradas, e nós tínhamos uma república de estudantes que moravam num apartamento ali na Praia do Rússio. República é que eram vários estudantes que moravam Claro. juntos, né? E tinha um que era presidente da República, encarregado das compras do mês. E eles ficaram no dia da parada, ficavam todos na frente, assim, Pra ver você na Praia do passar. Flamengo, tomando, não, uma mesinha que puseram, tomando um show para me ver passar ali a cavalo. Dragões da Independência. Mas começava às 4 da manhã a parada, tinha que preparar os soldados todos. Mas era uma coisa muito interessante, porque eu acho que essa parte da cavalaria me deu muita disciplina. É isso que eu ia perguntar. Se Muito te ajudou levou muito muita nesse disciplina. aspecto, muito nesse aspecto de disciplina na vida. Porque eu acho que tem um lado que é muito curioso, porque a vida toda é feita de momentos. Se você der importância ao segundo, você dá um minuto. Se der um minuto, você dá a hora. Então, você valorizando cada instante, você vai fazendo dele uma sucessão de momentos em que você vai tirando alguma coisa ou dando alguma coisa, mas não vai fazendo com que fiquem vazios. Agora, você também, além da cavalaria, que você, pelo visto, adora cavalo, né? Você adora outros animais, né? Você não tem um viveiro de passos no eu consultório? sempre tive mania de bicho. Ah. E meu pai, que era médico, quando algum cliente naquela precisava muito presente, tudo cobrava-se quase nada, os médicos davam uns presentes, falavam, papai, pede um bicho, pede um bicho. Uma vez deram uma anta, tanto é que na ilha agora. Eu tenho quase 7 anos que nasceram na ilha. Na ilha de Angra dos Reis. De Angra, porque lá eu tenho um espaço grande. Mas 7 quando eu era garoto, antas? eu tive uma anta que nasce lá em casa, e minha mãe teve que dar para o Jardim Zoológico de Belo Horizonte, não tinha para o Parque Municipal, porque eu queria anta. Eu gostava de bicho, então eu sempre senti aquela coisa que agora, com mais tarde, eu gosto de não tê-la, na verdade, que eu gosto do ser humano também. Agora, é verdade que você passeava quando era criança com uma jiboia no pescoço? Não, mas aí foi um período da minha vida muito feliz que eu tinha uma cobra linda, né? Uma jiboia? Uma jiboia enorme, que era muito boazinha. E eu era garoto, eu tinha uns 5 ou 6 anos. E eu me lembro dela com muito carinho, mas de uma maneira um pouco vaga. As memórias nessa idade são um pouco vagas. Mas eu me lembro que em Belo Horizonte havia bondes. Eu queria um lugar no bonde, eu sentava a cobra, tinha o banco inteiro. Você nunca teve medo de animais, não? Não, medo porque você tem... De jiboia, por exemplo? Não, tudo que voa, eu tenho medo. Tudo que voa, assim, a minha mulher, a Mailu, que é uma pessoa maravilhosa, que está aqui, ela pega as coisas no ar. Agora, as coisas que correm, cobras, as coisas, tem medo. Comigo é o contrário. Cada ser humano tem um temperamento, né? Mas você tem um viveiro de pássaros também, não tem? Viveiro não, são todos soltos. São todos soltos, Soltos. tá. Mas você não tem uns pássaros lá na clínica? Não, mas na clínica são pássaros que já nasceram em viveiro. Tipo canários, pássaros que são soltos. Você adora pássaros. Calopsita, eu adoro. Eu adoro estar cercado da natureza. Quer dizer, eu adoro a natureza, porque nós todos somos oriundos da natureza. Sempre quis preservar meus espaços, minhas árvores da minha casa, Itaipava, a primeira casa que eu fiz. Eu sempre tive esse amor, mas um amor muito espontâneo e por prazer meu mesmo, quase egoísta, porque eu gosto de ver a árvore crescendo, com as flores, aquela coisa toda. E na ilha eu tive a sorte de encontrar uma ilha que era primeva, quer dizer, toda ela a floresta atlântica inteira. Então eu só procurei construir sem agredi-la. Guardando toda a floresta e procurando trazer para ela espécies para povoá-la, estudando um pouco o que havia sido ali, alguns mendorrus que trouxe para mim todos os beija-flores, que eu não tinha mais beija-flores ali, ou não sei se já havia antes, e fui trazendo todos os pássaros, não todos, mas uma boa porcentagem de pássaros que pertencem àquela região. Gostaria, ainda quero trazer mais, e estou sempre nesse afã de melhorar, de procurar ter esse contato permanente, porque quando você está com contato com a natureza, você se renova. Você não está dando nada, você está tirando. Você É verdade, faz muito bem, né, ao espírito. O menino que nunca viu uma lombrigazinha, ele está perdendo, não. Eu acho que é muito importante que esse amor seja difundido e que ele seja uma coisa espontânea e natural, e não uma coisa política só. Claro. Ivo, nós vamos ter que ir para o intervalo. Nós voltamos aqui conversando ainda um pouco mais. Eu quero saber mais sobre essa história de como é que você se sentiu sendo enredo de escola de samba. Sei que você também luta jiu-jitsu? No karatê. Karatê. Como é que o cirurgião plástico, precisa tanto das mãos, se aventurava no karatê? Tá bom? Ótimo. E outras coisas mais. Nós voltamos já aqui com o professor Ivo Pitangui no Copacabana Palace.
Voltamos aqui no Copacabana Palace com o professor Ivo Pitangui, meu entrevistado de hoje, brilhantemente falando sobre tudo, né, doutor Ivo Pitangui. Mas eu quero falar sobre essa história da escola de samba. Como é que você se sentiu sendo enredo de escola de samba, Pitangui? Olha, eu senti com emoção que o povo, quando o povo, na sua simplicidade, na sua sabedoria, te homenageia, eu acho que tem uma força maior que qualquer grande senhor, qualquer momento assim que você tenha passado uma grande universidade. É um momento diferente que você, todo mundo é povo, nós somos um pedaço daquele grupo todo. E por isso, quando você vai entrar na avenida, e o enredo foi da saúde e beleza, né? Saúde Caprichosa de Pilates. Caprichosa de Pilates. Saúde traz a paz, né? Saúde traz a paz, né? Que a luz de Deus ilumine o bisturi, que Deus sobre Pitangui, uma coisa muito bonita. Uhum. O enredo era foi a música mais cantada na ocasião. Foi quando isso? Isso foi há uns 6 anos, acho que no ano 2001, por aí, 2000 e pouco. Mas quando você entra na avenida, é uma emoção brutal. Porque você não sabe se vão te aprovar, se vão cantar ou não. E eu estava em cima, e toda a minha família embaixo, os amigos da frente, os colaboradores, e todas aquelas pessoas representando a beleza. Tem o grande pintor Balthus, uma história à parte, o maior pintor do mundo, a mulher dele é japonesa. E lá em Gstaad, na Suíça, nós levamos, que tem um chalé lá, uma coisa grande, o Balthus. Ele morreu há pouco tempo, mas o Elcio levou o vídeo e eles mostraram cada raça brasileira, porque o Brasil, com esse cadinho de raça, a beleza germânica, a beleza italiana, a beleza negra e a beleza japonesa no Brasil. Mas as japonesas no Brasil botaram para quebrar, também nua. E o Balthus olhou para a mulher dele, todo aquele kimono enorme, e falou assim, japonesa sambando. Lá embaixo não são como você não, né? Coisa... Ele pôs uma corneta e falou, o quê, filho? E realmente o Brasil é uma maravilha dessa mistura de raças. E nosso sentido desse cadinho de raças é o único país que houve uma mistura verdadeira e que nós temos orgulho dessa mistura. É verdade, é verdade. A gente é uma coisa mesmo. Que os outros não têm, são núcleos, são guetos separados. Tudo é verdade? separado. Então, naquele desfile, eu vi tudo aquilo e tinha uma homenagem também ao Solar da Caridade, que era a Santa Casa, que as pessoas todas com máscara, com deformações, mas que eles fizeram homenagem com muita beleza e com uma certa severidade e muita alegria. Conseguiram misturar esses ingredientes todos. E você ficou muito emocionado? Fiquei muito emocionado. Todo mundo ficou emocionado, mas é uma emoção gostosa. Aquele tipo de emoção que você quer que perdure. Você põe um pouquinho de alguma coisa no bolso, dizia epiteto, um pouquinho de menta e come de novo para senti-la. Uhum. Agora, Ivo, e me diz uma coisa, e essa história do Karatê? Não, Karatê, nós tivemos o Takiuchi, que foi um grande mestre que veio em casa, e na nossa casa nós construímos até um dojo de homenagem a ele, que é uma espécie de um templozinho zen, em que a Marilu, eu, meu filho Ivo, nós fizemos durante 12 anos Shotokan, que é o estilo dele, e esse estilo é um sentido de você se conhecer. É você dominar o corpo pelo espírito. O gesto do Kiai, do movimento, todo ele está dentro de um controle emocional e não um controle agressivo. E quando você chega a esse grande controle emocional, você não é agredido, o outro que está se agredindo quando está querendo te agredir. É isso quando você já chega num nível bem... Num nível bem alto. Pois é, aí você se aventurava a quebrar, porque quando a gente imagina Karatê, a gente imagina aquelas pessoas quebrando aquilo é ficção, não se quebra nada. Não se quebra nada. São movimentos, são só movimentos, porque as mãos de um cirurgião... Às vezes você quebra batendo um no outro um pouquinho, mas não é nada para quebrar, não. Porque normalmente você tem um guipone, você para o gesto, né? Você tem que ter o controle do gesto, você não continua o gesto como no boxe. É por isso que até é monótono assistir o Karatê numa demonstração. Tocou, acabou. Ah, só em tocar acabou? Acabou, porque se você tocar forte, acaba com o outro, né? Então basta tocar. Agora é bonito que a convivência com o Takiuchi foi muito bonita. Ele é muito fim de semana. Então eu aprendi a fazer sushi, sashimi, eu sei fazer muito bem preparar o ginomoto, eu sei preparar o wasabi, as coisas todas, eu conheço bem essa cozinha toda japonesa. Toda a culinária japonesa. Essa eu preparo bem. O peixe, de você pegar o peixe, fazer toda a parte o homem, a cozinha está muito ligada também a uma parte de sensualidade, de beleza, e toda ela é ligada um pouco à vida, né? Ivo, sabe o que me impressiona? Você é um homem de 1000 instrumentos.
né? Isso eu não sei. É sim, você faz milhões de coisas bem feitas. Tudo que você faz bem. Eu faço com o coração as coisas que eu É faço. impressionante importante. esse seu talento, né? Eu acho gosto uma das coisa coisas que muito eu faço. impressionante. E esporte, por exemplo, é algo que eu sempre fiz Você adora desde garoto. esporte, né? Eu fui nadador, dos 11 aos 18 fomos nadadores nacionais até. Deixa eu te perguntar, você ainda joga Ainda tênis? jogo tênis. Eu tomei um tombo de esqui, que eu faço um esqui de neve. Da esquia. Mas quebrei todo o ombro aqui. É? E aí? E aí, então, eu para jogar tênis, eu não batia top spin. Eu jogava o tênis clássico. Mas como eu quebrei o ombro, eu não posso rodar bem a mão. Acreditando Eu, que você faz eu resolvi aprender o top spin. Eu acredito. Em vez de desistir. Então, isso é, eu acho que essa determinação que o esporte lhe dá. Então, eu brinco de tênis. Eu jogo com meu netinho, Rafael, filho da Gisela, uma dupla fantástica. Eu falo, pega, Rafael, pega. Ele sai a bola para lá, para cá. E eu falo, é um bom treino. E você vai só na boa. Só umas bolinhas no meu lugar. E não pode ser mais alta do que essa, porque atrapalha. Mas sempre distraindo. O lado lúdico da vida é indispensável. E vem cá, é isso que te transforma nesse homem assim, eternamente jovem, né? Eu acho que é, porque a criança está viva aqui. E ela está pronta a se divertir, só não tirar o brinquedo dela. Você não é só da criança, você também é um imortal. Você também está na Academia Brasileira de Letras, É na cadeira verdade. 22. Você gosta de se sentir nesse convívio? Porque você foi amigo de grandes escritores eu também, eu né? gosto muito Fernando Sabino, Paulo Mendes de Campos, Hélio Pellegrino. Eu acho que de um deles o sentido de amizade nosso foi muito de infância, a vida toda, sobretudo do Fernando, uma amiga a vida inteira. Mas, na realidade, a academia tem um grupo de pessoas profundamente agradáveis, pessoas simpáticas. E, sobretudo, eu não tenho aqui o espírito de estar, nem o tempo de estar sempre, porque eu ainda sou muito ligado à minha profissão. Mas o tempo que eu tenho e que eu vou à academia, eu me distraio conversando e ouço e aprendo e vejo Aliás, eu muitas tenho que coisas. falar que você, entre vários trabalhos, tem um livro seu alemão, que a gente está mostrando no ar, que ganhou um prêmio na feira. Né, esse é um livro muito importante para mim. Importantíssimo, né, da sua vida profissional. Esse é um livro texto, é um livro que serviu, ainda é usado, embora tenha sido escrito há quase 20 anos. É um livro, um atlas, que muitas destas técnicas são feitas até hoje, que são os princípios básicos. Em tudo na vida, você tem um princípio básico, não é verdade? Mas eu também estou com 2 livros aqui do Ivo, Aprendiz do Tempo, Histórias Vividas, né, sobre a sua vida. Na realidade, é um livro que tem algumas histórias vividas aí interessantes. E outra aqui, Cartas a um Jovem Cirurgião. O que você diz a um jovem cirurgião, Ivo? Porque... Eu digo muitas coisas, sobretudo não digo nada, porque o que eu digo de importante é o amor que ele vai ter àquilo que ele escolheu. E nesta escolha está toda uma vida, e em cada momento desta vida ele tem que ter sua dedicação suprema. E você? Você é um homem que se sente privilegiado porque fez as escolhas todas pelo amor? Eu acho que sim, eu acho que tudo que eu fiz e que continuo a fazer, eu tenho um amor profundo, e eu acho que esse amor é um amor que eu tenho pelas pessoas, pelos seres, por tudo que se move. Eu gosto do ser humano, eu gosto dos bichos, eu gosto da natureza. Eu acho que não gostar é tão fácil, e gostar às vezes não é tão fácil. Gostar não é tão fácil, não, Ivo? Mas é tão bom. Mas é bom. Agora, se você fosse se definir como pessoa, esse homem múltiplo que você é, cirurgião plástico, escritor, um homem preocupado com a ecologia, um homem que gosta dos animais, como você falou bem, um homem que estava sempre pensando assim, no bem-estar dos outros, que criou tanta coisa. Quem é o Ivo Pitangui? Quando você se olha no espelho, esse instrumento tão poderoso, quem é o Ivo Pitangui? A única dádiva que nos foi dada realmente foi a vida, não é verdade? Não tem nenhuma outra grande dádiva, de modo que eu estou aqui lutando por ela. Isso está muito simples. Você está fazendo... você é um homem especialíssimo, né? Eu acho que a vida é uma coisa muito especial. Por enquanto está valorizando, esse procurando ser digno dela, é bom. É bom, tá certo. Ivo Pitangui, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado é um prazer a você. enorme ter você aqui. Eu encanto falar com você. E você já sabe, na próxima terça-feira você tem um encontro marcado comigo aqui no Copacabana Palace, onde eu estarei entrevistando outra personalidade que faz a notícia. Uma boa noite para todos vocês e até terça que vem.